Vamos abrir Hebreus capítulo 1, versículos de 1 em diante. Capítulo 1, de 1 em diante, diz assim: Antigamente Deus falou muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas. Mas nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e pelo qual também fez o universo. O Filho que é resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela sua palavra poderosa. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou o mais excelente nome do que eles. Pois o qual dos anjos Deus tem, em algum momento disse: Você é meu filho, hoje eu gerei você, e outra vez, eu lhe serei pai e ele me será filho? E novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, diz: E todos os anjos de Deus o adorem. Ainda quanto aos anjos, diz: Aquele que os seus anjos faz vento e os seus ministros labareda de fogo. Mas a respeito do Filho, diz: O teu trono, ó Deus, é para todo sempre. Cetro de justiça é o cetro do teu reino. Amaste a justiça e odiastes a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, como a nenhum dos teus companheiros. Amém, irmãos? Vamos parafrasear essa palavra. Jesus está em nós, Jesus habita em nós, em todos aqueles que creem, em todos aqueles que tomaram uma decisão de declarar que Ele é o Senhor, da nossa vida. Então, nessa noite, vamos profetizar uns sobre os outros que esse óleo de alegria que estava sobre Jesus está sobre nós também. Amém, irmãos? Ele é o resplendor da glória, Ele que hoje está sentado à direita de Deus, mandou o seu Espírito para fazer habitação em nós, para que hoje nós pudéssemos celebrar através da ceia, estar em memória dEle. Amém? Por isso, que esse óleo de alegria, que Deus ungiu o seu Filho, que hoje possa nos ungir nessa noite aqui. Amém? Por isso vamos orar, irmãos. Se tu está triste, se tu está chateado, tu está cansado, sobrecarregado, o Senhor nessa noite quer te convidar para te aliviar essa carga diante dEle. Amém? E deixar que derrame esse óleo de alegria sobre tua vida, sobre minha vida, sobre a nossa vida aqui nessa noite. Por isso vamos orar uns com os outros. Profetiza isso sobre teu irmão, sobre tua irmã, para que essa noite, noite de ceia, seja uma noite onde esse óleo de alegria seja derramado sobre nós e que possamos crer na sua palavra. Amém, irmãos? Aleluia. Glória a Deus. Amém? Vamos cantar a palavra. Ele é mais que a sombra, Ele é a substância. Mais que a lei e os profetas, Ele é a nova aliança.
resplendor da glória de Deus, a expressão exata do Pai. Aleluia. Ele é mais que a sombra, Ele é a substância. Mas que a lei e os profetas, Ele é a nova aliança. Ele é um resplendor da glória de Deus, a expressão exata do Pai. Jesus, o herdeiro de todas as coisas. Jesus, que assentou-se à direita da majestade. Jesus, tão superior aos anjos. Jesus, o incomparável Filho de Deus. Jesus, o herdeiro de todas as coisas. Jesus, que assentou-se à direita da majestade. Jesus, tão superior aos anjos. Jesus, o incomparável Filho de Deus. Jesus, Jesus, o herdeiro de todas as coisas. Jesus, que assentou-se à direita da majestade. Jesus, tão superior aos anjos. Jesus, o incomparável Filho de Deus. Jesus, te adoramos, Senhor. Te louvamos, Jesus. Não é bom crermos que Tu estás aqui entre nós, Tu estás em nós, para ser adorado, para ser amado, para confessarmos que Tu és o nosso Senhor. Sem Ti nada podemos ser. Quero Te seguir, eu quero Te servir, Senhor, fazer Tua vontade. Eu quero Te amar, eu quero Te adorar, Senhor. Dedicar minha vida para que Tu recebas glória, glória, glória ao Teu nome. Glória,
seguir, eu quero te servir, Senhor, como teu discípulo. Eu quero te amar, eu quero te adorar, Senhor, refletir tua glória, para que todos vejam glória, glória, glória ao teu nome, glória, glória, glória ao teu glória, glória ao teu nome, glória, glória, glória ao teu nome. Recebe glória, Senhor, recebe honra, recebe todo louvor, Senhor Jesus. Deus que do céu desceu e no nosso meio veio habitar. Deus que não se exaltou, mas se humilhou para me salvar. Levou sobre si os meus pecados e fez-se pobre pra me enriquecer. Por suas feridas eu fui sarado, aleluia. Fui transformado pelo seu poder. Tu és o Rei do universo que se esvaziou e achou-se como servo, e hoje estás entronizado e recebeste o nome de glória. Tu és o Cristo, o Filho de Deus, o Leão de Judá, a raiz de Davi, que assentado está na glória do Pai, na glória do Pai.
esvaziou e achou-se como servo, e hoje está. Sim, Senhor. E recebeste o nome de glória. Tu és o Cristo, o Filho de Deus, o Leão de Judá, a raiz de Davi, que assentado está na glória do Pai, na glória do Pai. Sim, Senhor. Aleluia, oh, aleluia, oh, aleluia, 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 oh, aleluia, oh, aleluia, aleluia. Senhor, me alegro em ti, e de júbilo salta o meu coração, pois vitórias recebi e também perdão, pois vitórias recebi e também perdão. Aleluia, oh, aleluia, oh, aleluia, 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 oh, aleluia, oh, aleluia, aleluia. Passei tribulações e acusação do tentador, mas peguei na tua mão que me sustentou, Senhor. Mas peguei na tua mão que me sustentou. Vamos repetir mais uma vez? Passei tribulações e acusação do tentador, mas peguei na tua mão que me sustentou, Senhor. Mas peguei na tua mão que me sustentou. Aleluia, oh, aleluia, oh, aleluia, aleluia.
aleluia, aleluia, oh, aleluia, oh, aleluia, aleluia. Na multidão dos santos eu quero declarar, não só com minha boca, mas também com meu viver, e da minha vida tu és Senhor. De novo. E na multidão dos santos, declaramos juntos, aleluia. Mas também com meu viver, que na minha vida tu és Senhor. Aleluia, oh, aleluia, oh, aleluia, aleluia, oh, aleluia, aleluia, oh, aleluia, oh, aleluia, aleluia. Aleluia. Alguém quer levantar a voz em gratidão ao Senhor por tudo que Ele tem sido na tua vida, na minha vida, na nossa vida? Isto. Amém, Jesus. Obrigada, Senhor, por estarmos aqui, Jesus, por Tua causa, Senhor. Obrigada que Tu nos chamou, Senhor, um dia, Senhor, nos tirou das trevas, nos colocou na Tua luz, Senhor. Obrigada, Jesus, pelo perdão dos nossos pecados. Obrigada porque Teu Espírito nos conduz ao arrependimento todos os dias, Senhor, e tem gerado vida em nós, Senhor, nosso coração, Pai. Obrigada, Espírito Santo, porque Tu tens limpado a nossa mente, limpado o nosso coração. Tu tens trazido uma consciência pura sobre nós, Senhor. E Tu tens feito, Senhor, tantas coisas, Pai, que quando olhamos para trás, Senhor, não podemos mais nos reconhecer. E eu sou muito grata a Ti por isso, Jesus, porque eu quero sempre prosseguir para o alvo, Senhor. Eu quero sempre ser diferente, Senhor, cada dia, Senhor, ser melhor. Não porque eu ser melhor, porque eu posso ser melhor, Senhor, mas que eu possa crescer, Senhor, em Ti, Jesus. E que eu possa dizer que esse viver que eu vivo agora, eu não vivo mais por mim, mas que eu vivo pela fé em Ti, Jesus. E que isso vai me aperfeiçoando a cada dia para que eu possa, como aquele dia, Senhor, que vai, aquele amanhecer, Senhor, cada dia um pouquinho mais, Senhor, até ser dia perfeito, Senhor. E é assim que eu desejo que seja na minha vida, que seja na vida dos meus irmãos, Senhor, que nós como igreja, Senhor, possamos crescer nisso cada vez mais, crescer na comunhão também, Senhor, crescer em viver a Tua verdade, Senhor, em vivermos a verdade acima de qualquer coisa, Senhor. Crescer na Tua palavra, Senhor. Crescer em conhecer a Tua palavra.
crescer em conhecer o poder do Teu Espírito nas nossas vidas, Senhor. E também, Senhor, em sermos, assim, instrumentos nas Tuas mãos para fazer a Tua vontade, Senhor, por onde quer que andemos. Em nome de Jesus, Pai. Amém, Jesus. Porque Tu estás presente, o instante fica eterno. Tudo que é passageiro perde todo o seu valor. Pela fé eu estou certo de que Tu estás bem perto. Aleluia! E que Tu me importas Tu, Jesus, porque Tu estás presente, a incerteza se dissipa, todo medo se desfaz dentro do meu coração, pois contigo eu sou inteiro, para mim Tu és o primeiro, Tu completas tudo em mim, Jesus, porque Tu estás presente, a chama nunca se apaga, Tua presença me envolve, és a minha fonte eterna de alegria, fonte eterna de amor, fonte eterna, meu Senhor, fonte eterna, meu Senhor, fonte eterna, meu Senhor Jesus. Porque Tu estás presente, o instante fica eterno, tudo que é passageiro perde todo o seu valor. Pela fé eu estou certo De que Tu estás bem perto. aleluia, Importas Tu, Jesus. declaramos como igreja, porque Tu estás presente, aleluia, pois contigo eu sou inteiro, para mim Tu és o primeiro, Tu completas tudo em mim, Jesus, porque Tu estás presente, a chama nunca se apaga, Tua presença me envolve, és a minha fonte eterna de alegria, fonte eterna de amor, fonte eterna, meu Senhor, fonte eterna, meu Senhor, fonte eterna, meu Senhor Jesus, porque Tu estás presente, Senhor, porque Tu estás presente, a chama nunca se apaga, Tua presença me envolve, és a minha fonte eterna de alegria, fonte eterna de amor, fonte eterna, meu Senhor, fonte eterna, meu Senhor, fonte eterna, meu Senhor Jesus.
fonte eterna, meu Senhor, fonte eterna, meu Senhor Jesus. Aleluia. Obrigado, Jesus. Que essa fonte não pare de jorrar, Senhor, no nosso interior. Ajuda-nos a não colocar nada em cima desta fonte. Por favor, Senhor, que tape o fluir da tua vida em nós. Aleluia. Obrigado, Jesus. Vamos trazer diante do Senhor nossos dízimos e ofertas, declarando que queremos muito mais de Jesus, mais de ti, Senhor. Eu quero mais de ti, Senhor, muito mais de ti, Senhor. Muito mais de ti, Senhor, e menos de mim. Mais de ti, Jesus. Eu quero mais, muito mais. Eu quero mais de ti, Jesus. Muito mais de ti, Jesus. Muito mais de ti, Jesus, e menos de mim. Convém que tu cresças e que diminua eu, pra que tua glória se estenda por toda a terra. Convém que tu cresças e que diminua eu, pra que tua glória se estenda por toda a terra. Agora nós vamos profetizar uns sobre os outros. Antes de tu orar e abençoar esses dízimos e ofertas, nós vamos que essa glória do Senhor se estenda na tua vida, na minha vida, nas nossas vidas. Amém, irmãos? Vamos profetizar uns sobre os outros. Amém? A vida do Senhor, nós pedimos mais. Ele está em nós, que nós possamos também. A glória de Deus é a vida dele, é a presença dele. Não é mais nuvem, é vida dele. Amém? A nuvem está lá em cima, irmãos. É uma bênção, é lindo uma nuvem. Mas eu quero dizer que no Velho Testamento a nuvem passou. No Novo chegou a vida dele em nós. Amém? Convém que tu cresças e que diminua eu, pra que tua glória se estenda na tua vida, meu irmão. Se estenda na tua vida. Convém que tu cresça e que diminua eu, pra que tua glória se estenda na tua
para que tua glória se estenda nas nossas vidas, Estenda nas nossas vidas. Como igreja, estende, Senhor, para que tua glória se estenda nas nossas vidas. Aleluia, obrigado, Senhor. Seja bendita a tua vida entre nós, Senhor. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Vamos celebrar o Senhor. Já que estamos profetizando, vamos continuar profetizando. Nações se prostrarão, os reis se dobrarão, virão declarar: grande é o nome do Senhor. Povos, tribos clamarão ao Deus da criação, virão declarar: grande é o nome do Senhor. Eu levanto minhas mãos a ti, Deus da minha salvação. Com os anjos vim te adorar. Declaramos: te adoramos, te adoramos. Grande é o nome do Senhor, grande é o nome do Senhor, grande é o nome do Senhor. Te adoramos, grande é o nome do Senhor, grande é o nome do Senhor, grande é o nome do Senhor. Te adoramos. Nações se prostrarão, os reis. Vamos declarar junto como igreja: grande é o nome do Senhor. Ao Deus da criação virão declarar: grande é o nome do Senhor. E não há nome maior que o dele. Aleluia. Eu levanto minhas mãos a ti, Deus da minha
adoramos, Senhor. Te adoramos. Te adoramos. Grande é o nome do Senhor. Grande é o nome do Senhor. Grande é o nome do Senhor. Te adoramos. Grande é o nome do Senhor. Grande é o nome do Senhor. Grande é o nome do Senhor. Te adoramos. Eu levanto minhas mãos a ti, Deus da minha salvação. Com os anjos vim te adorar. Te adoramos. Te adoramos. Grande é o nome do Senhor. Grande é o nome do Senhor. Grande é o nome do Senhor. Te adoramos. Grande é o nome do Senhor. Grande é o nome do Senhor. Grande é o nome do Senhor. Te adoramos. Aleluia, Senhor. Recebe essa oferta do nosso coração, não só financeira, através dos dízimos e ofertas, mas esse sacrifício real e verdadeiro, através do nosso culto racional, que declaramos como igreja, Tu és o nosso Senhor. Muito obrigado, Senhor. Nós Te amamos. Seja bendita a Tua presença. Recebe no nosso coração, Senhor. Recebe o nosso louvor. Recebe a nossa adoração diante de Ti. Por misericórdia, por amor, por bondade, por fidelidade que Tu tens para conosco. Muito obrigado, Senhor. É que no Teu nome que oramos, é no Teu nome que nos reunimos aqui. É no Teu nome que nós adoramos. Muito obrigado, Senhor. Amém e amém. Podemos sentar? Aleluia. Ah, um somzão aqui. Glória a Deus. Estava falando para a Silvia aqui quando desceu aqui, né? Hoje foi só, não que não seja nos outros dias, mas hoje o coração está para glorificar o Senhor sempre, né? Jesus, declarar que Ele é o Senhor, Ele é o nosso Rei, né? Que bênção. Não que os outros dias não tem, irmãos, mas tem outros dias que a gente está mais de celebração, assim, né? Está mais para declarar a nossa... Tem dias que a gente chega aqui com o coração quebrantado, que só quer confessar, né? Confesso a Ti, Senhor, que fraco eu sou. Continuo fraco, né? Continuo confessando, mas hoje meu coração se encheu de gratidão ao Senhor mesmo. Ele está aqui entre nós, irmãos. Eu quero animar vocês. Amém? Vocês creem nisso?
Ah, oramos mais um pouco? Não temos aviso, né? Não, acho que não. Se tiver, me lembrem aí que depois eu passo. Mas oramos mais um pouco, estendam a mão para mim aqui, que a gente hoje queremos ter um tempo, quero compartilhar algo rápido e, se Deus permitir, toda vez que eu digo rápido leva 1 hora, mas quero compartilhar algo que o Senhor falou comigo, me lembrou nessa semana. E para ficar fresquinho na minha mente, ontem eu botei no papel e orem para que, assim como o Senhor tem me lembrado, lembre vocês também, que enche o coração de vocês de fé. Amém? Obrigado, Senhor, por esse tempo aqui. Graças a Ti, pela Tua bondade que não depende de nós, que a Tua palavra não depende da nossa capacidade, nem do nosso intelecto, ela apenas depende de um vaso que Tu queira transbordar, encher e compartilhar. Por isso que eu não seja empecilho para a Tua palavra, Senhor. Que a Tua misericórdia se renove sobre minha mente, sobre o meu coração, sobre a minha vida e eu seja encontrado fiel diante de Ti, Senhor, para poder compartilhar um pouquinho daquilo que Tu tem me falado. Mesmo tantas vezes eu sendo tão falho, até negligente com relação a Ti, a busca que deveria ter com relação à Tua palavra, diante de tantas coisas. Mas eu Te agradeço de coração e muito obrigado pela vida dos meus irmãos que estão aqui nessa noite. Muito obrigado, Senhor. Amém e amém. Amém, queridos? Eu quero compartilhar com vocês algo que o Senhor na realidade, o Espírito Santo ministrou comigo aqui, começou num culto aqui que o Daniel estava ministrando louvor e eu estava ali sentado com a Mara, olhando, e quando eu tinha vindo do fundo, né, para trás, e o Dani ministrando um cântico, se não me engano era aquele Senhor formoso és, né? E o meu coração se encheu de gratidão, mas ao mesmo tempo se encheu de tristeza, porque acho que naquele dia, não sei se naquele horário, tinha muito poucos irmãos aqui, e eu pensei assim comigo, será que dias difíceis, né? Quantos poderiam estar recebendo ou tendo esse tempo de comunhão com os irmãos? Parece que o encontro dos domingos perdeu o valor, né? Perdeu a importância devida, não por um culto como uma forma religiosa, mas assim a vontade, o interesse de estar juntos mesmo. E aí o Senhor ministrou comigo, né? Ministrou de uma maneira muito doce ali, falou muito claro assim. Não olhas para trás, olha para mim. É para mim que tu tem que olhar. E toda semente que está sendo semeada, tu verás a colheita. Já estou dizendo isso porque isso vai gerar fé no coração de vocês, como tem gerado no meu. Porque naquela hora, olhando para trás, a minha fé estava rasinha, né? Vendo mais as circunstâncias. E aí comecei a meditar nisso, né? E eu indo para Porto Alegre essa semana, o Senhor me lembrou um texto e eu creio que foi dele, né? Assim, ele compartilhando comigo os 2 estágios da fé. E aí na sexta para sábado, quinta para sexta, o Senhor também me falou de madrugada, às 5 horas da manhã, me deu uma direção. Compartilhei com a Mara, e a Mara com muita sabedoria disse, olha, isso não é para a igreja, isso é para ti. Então, de repente, primeiro discerne, isso é para ti. E depois, se Deus confirmar. E eu estou pensando nisso. E tudo está envolvido nesse processo, nessa palavra que eu quero compartilhar com vocês, porque os dias são bem difíceis, irmãos. Bem difíceis. Né? Nós temos visto, e esse mês de julho é um mês que vai fazer 1 ano do mês, eu acho que o mais triste que nós tivemos na vida da congregação, na vida da igreja. Há 1 ano atrás, nesse mês, cada semana nós, eu não sei se o termo, a gente diz, celebrava um velório, né? Porque até deveria ser uma celebração, porque todos que partiram estavam no Senhor, mas eu confesso que todos no meu coração foi se rasgando, né? Foi de muita dor,
E cada um teve um pedaço da gente, assim, que parece que partiu junto, ou ficou com eles, né? Mas o Senhor vai consolando e vai animando a gente. Mas eles estão no Senhor. O que mais me entristeceu naquele dia aqui, nessa noite, foi que me veio à mente que irmãos entre nós que estavam há um ano atrás, não estão mais, parece que caíram e parece que as trevas que entraram foram 7 vezes pior. É bem como está na palavra. É de uma vida de futilidade, de podridão, e infelizmente, né, 2 eu já tirei da rede social, mas essa rede social aí, eu acho que olhar faz mal para a gente, né? Mas a gente se enche de tristeza, porque esses realmente estão mortos. Se Deus volta, se Jesus volta hoje, eles vão ter a consequência da vida que eles escolheram viver aqui na terra, vão viver a eternidade. Então, Deus começou a trabalhar no meu coração isso, né? E o título que eu coloquei aqui na palavra hoje, e que todos nós passaremos, são os 2 estágios da fé. 2 estágios da fé. Eu queria convidar vocês para a gente abrir Isaías, capítulo 43, versículos de 1 a 3. De 1 a 3. Diz assim: Mas agora assim diz o Senhor que criou, ó Jacó, e que formou, ó Israel: não tenham medo. Algumas traduções aí que vocês têm, está escrito não temais. Não tenham medo, porque eu o remi. Eu o chamei pelo seu nome, você é meu. Quando você passar pelas águas, eu estarei com você. Quando passar pelos rios, eles não o submergirão. E quando passar pelo fogo, você não se queimará. As chamas não o atingirão. Porque eu sou o Senhor, seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador. Dei o Egito em resgate por você, e a Etiópia e Sebá, para que você fosse meu. Aqui tem duas coisas que me chamam muito a atenção, e eu quero estudar com vocês esses dois estágios da fé em nós. O primeiro estágio é em mim, dentro de mim. E o segundo estágio é fora de mim. E se vocês forem pegar a palavra, eu botei 3 exemplos aqui que compartilham isso, que mostram que a fé, ela nasce primeiro dentro. Ela é algo que vem de Deus. Mas como nós administramos a nossa vida dentro de nós, nós vamos definir como nós passaremos pelas adversidades lá na frente. Que aí é fora de nós. E o Senhor começa dizendo: não tenham medo, porque eu o remi, eu o chamei pelo seu nome. Então, toda vez que nós passamos por adversidade, e aqui no Velho Testamento, eu escolhi esse texto porque ele fala em 2 situações: rios e fogo. E ele não fala, não sei como é que é agora no português, mas ele não diz assim, ó, se tu passares. Ele diz assim, ó, quando tu passares. Quer dizer, quando, ele está dizendo que todos nós vamos passar. Cedo ou tarde, todos nós vamos passar pelo água. Aí a água aqui como tribulação, né? Como enchente, como tempestade, ou como fogo, para provar a nossa fé. Então, todos nós vamos passar por isso. Né? Eu estava compartilhando quarta-feira lá com um irmão e um incrédulo. Aí foi muito engraçado isso. Que eu compartilhei assim, olha, treva, tribulação, luta, a gente sempre vai passar. Aí o incrédulo assim, está amarrado. Eu disse, mas de onde tu descobriu esse texto amarrado? Não, incrédulo. O evangeliquez está tão popular que até incrédulo já amarra as tribulações, né? Eu disse, não tem amarrar, porque isso aí é uma coisa natural, todos nós vamos passar, irmãos. Não é eu que estou dizendo, é o Senhor que está dizendo, quando passar pelos rios, quando passar pelo fogo. O importante é que não tenham medo, não temais. E eu quero compartilhar isso com vocês, porque o primeiro dentro de nós é esse não temais, é a minha fé, é aquilo que eu creio na palavra. Que mesmo eu estando vivendo a circunstância, eu tenho confiança no Senhor.
Amém? Vamos abrir Isaías um pouco antes desse capítulo. Isaías capítulo 30, versículos 15. E aqui no Velho Testamento, os rios que ele fala não eram rios espirituais e nem fogo espiritual, era literal mesmo. Ali quando passava no rio, por que eles tinham? A única saída que o povo de Egito tinha, a gente viu essa semana passada, ou retrasada, nem me lembro mais. O Senhor teve que abrir o mar para o povo passar, porque eles não tinham barco para passar. Eles iam morrer afogados. Então, para a salvação, Deus tinha que fazer assim. Quando for passar no Jordão, para assumir lá, para passar lá para a primeira cidade que era Jericó, como é que Deus falou? Levanta a arca da aliança, pega, agora não mais o bordão, né, que era de Moisés, mas disse para o nosso amado Josué, bota o pé. Quando tu botar o pé, o rio vai secar, o leito do rio vai parar de correr. E aí todo o povo passou pelo Jordão para ir para a terra que tinha prometido. Porque eles sabiam que se o rio continuasse, metade do povo ficava naquela água ali. Era uma tribulação. Então era literal. No Velho Testamento, esse rio e fogo era literal. Mas a gente sabe que agora no Novo Testamento, a tempestade muitas vezes não é só a tempestade que está externa. A tempestade muitas vezes é interna da nossa mente, da nossa alma, das circunstâncias que estamos vivendo. Amém? São de saúde, é financeiro, é profissional, é trabalho. São muitas coisas que vêm sobre nós, familiar, filhos, pais e assim por diante. Mas o Senhor diz assim, não temas. Ele sempre vai dizer. Jesus falou isso, né? No mundo passais. Ele não diz assim, quando, assim, se caso tu passar. Não, no mundo passareis. Isso aí. Passareis, mas tende, eu venci o mundo. É isso aí. Então vamos abrir Isaías 30, 15, diz assim. Porque assim diz o Senhor Deus, de novo, o Santo de Israel. Na conversão e no descanso está a salvação de vocês. Aqui a salvação, irmãos, era... Como é que o povo de Israel entendia a salvação? Ele entendia a salvação, por isso que o povo, os judeus, os fariseus, os saduceus, os judeus na época que veio Jesus, eles não reconheceram Jesus como Salvador e como Senhor, como Messias, porque o Salvador aqui era tipo Davi, tinha que vir com espada, né? Como Josué, né? Que às vezes como os reis que iam para a luta e para a guerra, e a salvação vinha através de morte do inimigo. Mas aqui, para o profeta Isaías, que foi o profeta mais evangelista que teve no Velho Testamento, ele diz assim, na conversão de vocês e no descanso está a salvação de vocês. Na tranquilidade e na confiança resiste a força de vocês. Né? Mas aqui ainda termina o versículo dizendo, mas vocês não quiseram. Então, o que Isaías diz para nós que temos o Espírito Santo? O que ele diz para mim, André? Não olha para as circunstâncias. Na tua conversão, no teu descanso, está a tua salvação. Na tranquilidade e na fé, na confiança, resiste a tua força. Amém, queridos? Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? O que eu e tu precisamos entender nessa noite é que teremos tempestades, passaremos pelo fogo, mas o Senhor quer declarar para ti que aquilo que eu tenho que fazer em ti e através de ti é muito maior do que a circunstância triste, deprimente, né, complicada que tu está passando. O que nos atrapalha mais? São as circunstâncias. E o primeiro exemplo que eu quero colocar para vocês, aqui eu peguei 3 exemplos, tá? O primeiro exemplo, bem emocional assim, está em Marcos capítulo 5, 35 e 36. Que é o exemplo de Jairo. Todo mundo conhece a história de Jairo. Capítulo 35 e 36 diz assim. Aí começa, né? Enquanto Jesus ainda falava, chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, dizendo, sua filha já morreu, por que você ainda incomoda o mestre? O que acontece aqui?
A gente sabe que no versículo 21, Jesus tinha voltado de barco para o outro lado e tinha uma multidão esperando ele. E de repente entrou um dos chefes da sinagoga. E chefe da sinagoga para falar com Jesus era quase uma blasfêmia, porque detestavam Jesus, né? Porque Jesus dizia que ele era o Filho de Deus. Mas esse cara não quis saber, ele creu em Jesus, né? E prostrou-se aos pés de Jesus, no versículo 22, e pediu com insistência: minha filhinha está morrendo. Venha impor as mãos sobre ela para que seja salva e viva. Aí Jesus foi com ele. Mas Jesus não estava muito preocupado, é que nem Lázaro, né? Lázaro levou 4 dias para chegar lá e ressuscitar Lázaro. Ele estava indo no caminho, encontrou a mulher enferma e a multidão seguindo ele. Ele curou aquela mulher que tocou nele, nas vestes dele. Aí no versículo 35 fala: enquanto Jesus ainda falava, chegou os chefes da sinagoga dizendo para o homem, para o Jairo, né? A sua filha já morreu, por que você ainda incomoda o mestre? Mas Jesus, e é interessante, sem levar em conta tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não tenha medo, apenas, está aí? Apenas creia. Então, o que Deus, através do seu Espírito Santo, tem ministrado no meu coração, não leva em conta tais palavras ou tais circunstâncias. Não tenha medo, apenas creia. Creia. Por quê, irmãos? Porque as circunstâncias são muito difíceis, né? Nós vimos no final de semana, com a tarde da criança. Tinha mais de 50 crianças ontem, né? Na tarde da criança. Aliás, louvado seja o Senhor pela equipe preciosa e abençoada que estava lá, né? Desde a cozinha, dos tios, né? De quem contou história, quem teve antes decorando. É uma excelência. Eu boto foto no meu status lá, o que eu recebo de mensagem dos painéis, né? A graça que o Mateus tem para desenhar e graças ao Senhor, assim, a provisão que Ele nos deu para que nós pudéssemos investir nisso, né? Mas tudo isso não tem valor nenhum se nenhuma criança conhecer Jesus. Vocês concordam comigo? Vai ser coisas lindas, maravilhosas, cânticos, painéis que vão poder ser guardados, camisetas verdes lindas, né? Brincadeiras inspiradoras. Onde se inspirou, né? A Mara fez brincadeiras ontem, que eu vou te contar, agitou a turma lá, né? Mas se eles não conhecerem Jesus, irmãos, eu digo para vocês, eu vim no ônibus com acho que uns 45. Estava lotado o ônibus praticamente. Acho que estava, né, Samuca? O Samuca estava junto, né? Mas olha, que turminha. Tem que ter graça aquela turminha, né? Tinha um que vinha buzinando atrás com luz, tinha um com... Eu ia para frente, eu dizia assim, fecha a janela. Daí eles fechavam. Eu virava as costas e abria a janela e metia um corpo para fora assim. Aí eu voltava e dizia, vamos fechar a janela. E ele, fechar a janela. Aí eu virava e ia para frente, no que sentava, vinha um, tio, eles estão com o corpo para fora. Daí eu voltava lá, tudo com o corpo para fora. Olha, dizer fecha a janela é a mesma coisa, eu acho que falar hebraico, irmãos. Eles entendem mais hebraico do que o português, quando diz assim, não faz. É uma coisa de louco. E aí eu disse, só Jesus para salvar essa turma aí. Aí hoje tivemos o jogo da escolinha, também, né? Tivemos lá 30 e poucos meninos, né? Desde o sub-9 até o sub-13. É um trabalhão, também louvado seja o Senhor, lá a equipe do bar ali, chefiado pela Júlia, pelo Diogo e Júlia, né? Débora, Camila estava lá, Mara, a turma que estava servindo, os pais que estavam juntos. E tinha bastante pais até hoje, né, Júlia? Bastante pai olhando lá, os pais foram. E todo mundo sabe que a escolinha, diz assim, a escolinha do pastor. Chegou o prefeito lá, um parênteses, né? Daqui a pouco eu já fecho o parênteses. O prefeito comentou, parabéns, pastor, pela sua escolinha. Eu disse, não, a escolinha não é minha, a escolinha... Aí tu espiritualiza um pouco, né? A escolinha é do Senhor aqui, a escolinha é para que Jesus abençoe a comunidade, aquela história toda.
aquele papo, né? Mas se não salvar nenhum menino, irmãos, aí eu entendi a palavra que o Senhor deu aqui. Nós não estamos lá para ganhar campeonato, se bem que ganhar não é problema nenhum, até bom a gente ganhar, a gente vibra junto, né? Mas a gente se alegra com os meninos, né? Principalmente os treinadores aí, né? O Wellington, o Dani, né? E a turma que está servindo lá, o Dandão. Mas a maior vitória vai ver esses meninos entregando a vida deles para o Senhor. Tem um que eu sou apaixonado, né? Eu gosto de todos eles, na realidade eu gosto de todos eles. Mas tem um de 9 anos, o Wesley, que a mãe dele veio perguntar se ele precisa se batizar para entrar na igreja. Aí ele disse, olha, ele precisa se converter, ele precisa entregar o coraçãozinho dele para Jesus. Mas eu explico isso uma hora dela, aí a gente vai explicar para o Wesley bem. Ele está muito envolvido, né? Muito próximo, assim, um rico de um guri. A gente quase adota, eu nem posso falar que eu choro. Mas Jairo, irmãos, Jairo estava clamando por Jesus. A filha estava morrendo. O que Jesus fez? O que Jesus falou? Não tenha medo, apenas creia. E aqui eu aprendo uma coisa, irmãos, que a fé e o medo, eles não habitam no mesmo coração. Se a gente tem medo, não tem fé. Os dois não conseguem estar no mesmo lugar, ao mesmo tempo, porque ele não consegue fazer, um não vai conseguir fazer o que ele tem que fazer, estando o outro no lugar. Se teu coração estiver cheio de fé, com certeza tu não vai ter medo. Tu vai estar com o coração cheio de confiança. Mas eu falo aqui da onde a gente tem semeado, né? Na tarde da criança, nos meninos, geralmente a tarde da criança são os meninos que vêm lá da escolinha. Mas eu quero animar vocês, eu acho que todos aqui têm contatos, né? Seja no trabalho, seja na família, seja alguém que tu conheça, na tua própria casa. O que o Senhor quer dizer para ti, que para que Ele possa fazer alguma coisa, Ele tem que estar dizendo para ti assim, não temas, creia somente. Essa fé vai começar no teu coração primeiro. Tu tem que acertar o teu coração primeiro. Porque senão tu vai ficar sempre envolvido nos teus problemas, nas tuas doenças, nas tuas neuras. Não estou dizendo a tua, te acusando, mas estou dizendo para mim. O Senhor falou muito claro para mim. A fé, ela traz descanso. E o Senhor quer nos trazer descanso. Para que a gente creia naquilo que Ele quer fazer e quando Ele vai fazer. Amém, irmãos? Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Ele tem que nascer no nosso coração. Se nós olharmos as circunstâncias, nós vamos nos atrapalhar. Vamos para outro. Eu me lembrei, Hebreus 4:3. Eu anotei aqui, só para completar o Jairo, nosso amado Jairo. Hebreus 4:3. O autor de Hebreus fala muito claro isso, né? Ele diz assim: nós, porém, cremos, entramos no descanso, conforme Deus disse. Assim jurei na minha ira, não entrarão no povo de Israel no meu descanso. Se eu creio, eu entro no descanso. O que o Senhor nos chama, quando nos coloca na prova, é para que a gente olhe para Ele, creia nele, fale com Ele, conheça Ele e obedeça a Ele. Amém, irmãos? Amém. Vamos ao segundo exemplo? Agora vamos passar pela água. E aqui é literalmente água mesmo. Vamos abrir lá em Mateus 14. Uma provação da água, onde a fé foi testada. Eu acho tremendo. É um texto que eu amo muito, irmãos, esse texto. É quando Jesus anda sobre o mar. Mas Jesus andar sobre o mar não há nenhum tipo de problema com relação a isso. Mas o que mais eu me apaixono nesse texto é que Pedro andou sobre o mar. Eu confesso para vocês que Pedro é o meu discípulo predileto. Talvez acho que tinha uma discípula nossa, muito próxima da gente, que dizia que eu era muito parecido com Pedro. Eu acho que é por isso. Ela acho que estava me elogiando, não estava me criticando, tá? Porque às vezes a gente senta marreta no Pedro, né? Pedro era aquele cara que falava antes de pensar,
E quando tinha que pensar, já tinha falado. Era um cara complicado, né? Às vezes eu sou assim também, né? Sai meio... Mas esse texto aqui, do 22 a 23, tem algumas coisas que me chamam muita atenção. Diz assim: logo a seguir, Jesus fez com que os discípulos entrassem. Aqui, alguém tem a tradução compeliu? Aí, a Marta tem. Aqui no grego, esse aqui está bem light, né? Fez com que os discípulos entrassem. A palavra no grego é obrigou. Jesus obrigou os discípulos, que os discípulos entrassem no barco e fosse adiante dele por o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Eu imagino, por que os discípulos não queriam ir para o mar? Isso é uma interpretação minha. Dos 12, 4 eram pescadores, certo? E pescador sabe quando está vindo tempestade. Sabe ou não sabe, irmãos? Há um prenúncio. Ele não tinha o clima-tempo naquela época, não estava para entrar toda hora aí. Mas eles olhavam e sabia que o vento, que o troço ia pegar. Aí eles devem ter pensado assim: eu vou para o mar sem Jesus? Eu penso assim, se tivesse Juné, será que Jesus quer se livrar da gente? Está com cara de tempestade, Isaac. Está com cara de temporal. Está com cara de que o barco vai afundar, dona Dorivaldo. E Jesus nos manda para o meio da tempestade. E Jesus obrigou. E eles foram. Aí, o que Jesus fez? Subiu ao monte a fim de orar sozinho. Ao cair da tarde, lá estava ele só. Guarda esse texto. Ao cair da tarde. Então era no final da tarde. Lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a uma boa distância da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Quer dizer, final da tarde, já tinha tempestade, o barco estava longe, quer dizer que o barco foi no meio da tarde, para o final da tarde, o barco, os discípulos foram remando. Aí diz assim: de madrugada, Jesus foi até onde eles estavam, andando sobre o mar. Aí eu comecei a raciocinar. O da madrugada aqui, alguém, em alguma tradução, está a terceira vigília? Quarta vigília? Isso. Quarta vigília das 3 horas da manhã às 6. Quer dizer, a tempestade no barco, irmãos, era na melhor das hipóteses, das 6 da tarde até às 3 da manhã. José. Era tempestade que não acabava mais. O Lúcio, que tem uma lanchinha ali, tem um lanchão, né? Tem uma lancha com motor, né? O José já foi pescar, diz que nem Salomão, em toda a sua glória, pôde pescar num negócio desse. Tu imagina 6 horas no meio do Jacuí, 9, né? Não é 6, 9 horas. 9 horas no Jacuí, e o vento pegando e a água batendo, tu não tem como ir nem como voltar, porque tu andou no metade do caminho. E de repente vem alguém caminhando. E aí os homens dizem assim, e os discípulos estavam apavorados. Apavorados. A minha tradução diz: andar sobre o mar, vendo Jesus, os discípulos vendo Jesus andando sobre o mar, ficaram apavorados. É um fantasma. E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente disse: coragem. Em outras palavras, não temam, não temais. Sou eu, não tenho medo. Então Pedro disse: olha, eu gosto muito do Pedro. Se tu é tu mesmo, mande que eu vá até aí andando sobre as águas. Jesus disse: venha. O que Pedro falou? Pedro desceu do barco, andou sobre as águas e foi até Jesus. Irmãos, às vezes eu sinto a marreta no Pedro, dizendo que o Pedro é isso, o Pedro é aquilo, né? Mas o Pedro andou sobre as águas. Se eu estivesse naquele barco, eu não sei se eu ia dizer isso para Jesus. Jesus diz assim: isso é tu, vem. Eu ia olhar para aquela água, não tem 90 quilos, vai mergulhar, para mim caminhar. Mas Pedro não quis nem saber, irmãos, ele andou sobre as águas. Mas ele estava olhando firmemente para quem? Para aquele que chamou ele. Então vem. E ele foi. Mas, descendo do barco, andou sobre as águas e foi até Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e começou a afundar e gritou: salva-me, Senhor.
aonde veio o medo? Ele creu e a fé fez com que ele andasse sobre as águas. Mas quando ele olhou para a circunstância, olhou para o mar, olhou para o vento, olhou para o ambiente, se foi a fé. Fé e medo não estão no mesmo coração, irmãos. Ou um ou outro. Ele, puf. E aí Pedro fez a oração mais extraordinária de toda a Bíblia. Sensacional e rápida. E teve a resposta mais rápida também. Ele diz assim, prontamente estendendo, ele gritou, salva-me, Senhor. Que oração, né? E imediatamente, prontamente, Jesus estendeu a mão e segurou e disse. E aqui, irmãos, aqui não tem nenhuma interpretação, aqui a interpretação é minha, eu não li nenhuma interpretação que diz isso. Jesus diz assim, homem de pequena fé, por que você duvidou? Subindo ambos no barco, o vento cessou. Como é que ele subiu no barco? Eu vou aqui ilustrar para vocês a minha imaginação. Ele andou alguns passos, mas vamos supor, andou 5 passos, 1, 2, 3, 4 passos. Pegou Jesus, olhou a circunstância, afundou, gritou, salva-me, Senhor. Jesus pegou a mão, né? E voltaram para o barco. Ele subiu no barco. Porque o barco não deve ter... Então, ele voltou, subiu no barco. Aqui é a interpretação minha, não está escrito isso, tá? E imediatamente o que aconteceu? Acabou a tempestade. O vento acabou. Aqui eu aprendo outra lição. Quem é que teve fé dos 12? Que foi testar? 1. Mas quantos foram beneficiados com a aprovação dele? Os 12. Por quê? Porque ele olhou firmemente para Jesus. Irmãos, quando... Até me esqueci de virar a folha aqui. Quando um entre nós olhar firmemente, andar por fé, o barco vai chegar na outra margem. Só basta um, irmãos. Mas o ideal não é um, Clemerson. É todos nós. Amém? Todos nós. O que o Senhor diz para nós hoje, não temam. Eu te convido para andar sobre as águas. Venha. Como é que está a tua circunstância? Está cansado? Muito trabalho? Hoje a gente vê isso. São dias difíceis, irmãos. Dia difícil. A comunhão, as coisas mais simples ali. Aquele versículo. Olha o que ele diz aqui. Versículo desde o início a gente tem, né? Eles perseveravam no quê? Nós queremos perseverar na doutrina, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Como é difícil perseverar. Na doutrina, de estar juntos, na comunhão, de estar uns com os outros, no partir do pão e nas orações. Né? E ainda mais no inverno, em Covid. Né? Criança com bronquiolite, com febre, adulto com febre, com doença. Né? Covid vai, Covid vem. Tem gente que já bateu o recorde aqui, já tem uns 3 ou 4 Covid. Né? Já chega o Covid, chega perto, eu nem te quero mais. Não tem mais nada, não tem sintoma, porque já está tão familiarizado ali, já nem acontece mais nada. E se não é Covid, pega dengue. Eu peguei as duas, irmãos. Impressionante, eu sou um imã de coisa ruim, parece, né? Meu Deus, Jesus amado. Mas, graças a Deus, passei pelos 2. Mas, é olhar para o Senhor. Porque senão a gente vai estar sempre vivendo as circunstâncias. Com medo, oprimido, sobrecarregado, e ao nosso redor, o que vai acontecer? A tempestade vai continuar como nunca, irmãos. Só tem uma maneira de nós vermos a tempestade cessar. Pegando na mão de Jesus e crendo nele. Amém? Ela começa em mim, dentro de mim. E o segundo estágio, ele vai se manifestar fora de mim. Eu escutei, Jesus, vem até mim. Eu fui andar. Aí quando eu criei, eu olhei para ele. O segundo estágio se manifesta. Eu ando sobre as águas. Eu vejo ele me acudir com a sua mão. E eu vejo a tempestade passar. Amém? Não tem como eu ver a tempestade passar
se eu não crer. Ela tem que nascer no meu coração primeiro. Segundo exemplo, agora com fogo. Eu peguei ontem, me lembrei de Daniel capítulo 3, que todo mundo conhece, da fornalha. Daniel, está aqui Daniel. Daniel capítulo 3, versículos 15 a 17. Também todo mundo conhece essa história. Nabucodonosor tinha mandado uma ordem para que não adorassem outro senhor que não fosse ele, a imagem de ouro que ele tinha levantado. E eu acho tremendo isso aqui também. No versículo 15 diz assim, no 14, Nabucodonosor disse: Sadraque, Mesaque e Abednego, é verdade que vocês não prestam culto aos meus deuses, nem adoram a imagem de ouro que levantei? Agora, pois, se vocês estão prontos, quando ouvirem o som da trombeta, da flauta, da cítara, da harpa, prostra-se e adore a imagem que eu fiz. Mas se não adorarem, serão no mesmo instante lançados na fornalha do fogo ardente. E quem é o Deus que o poderá livrar das minhas mãos? Olha a resposta dos nossos amados aqui, dos 3 irmãos amados aqui, Sadraque, Mesaque e Abednego. Responderam ao rei, irmãos nossos na fé: ó Nabucodonosor, quanto a isto não precisamos nem responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quiser livrar-nos, ele nos livrará da fornalha do fogo ardente e das suas mãos, ó rei. E mesmo que ele não nos livre, fique sabendo, ó rei, que não prestaremos culto a seus deuses e nem adoraremos a imagem de ouro que o Senhor levantou. Então todo mundo conhece a história, que o Nabucodonosor ordenou que se esquentasse a fornalha 7 vezes mais do que de costume. E a gente sabe que eles entraram e nada aconteceu. Muito pelo contrário, viram mais um ali junto com ele, né? E eu achei um texto, olhando ontem, em Hebreus 11:34, nos heróis da fé. Olha que interessante esse texto, irmãos. Eu te convido para ser esse herói da fé junto comigo. Eu quero muito ser ele. 11:34 diz assim. Eu creio que aqui é uma tradução do que esses 3 passaram. Extinguiram a violência do fogo, escaparam de ser mortos à espada. Aqui, vamos pegar só a primeira parte. Extinguiram a violência do fogo. Aqui são os outros homens, por meio da fé, homens que não estão nessa lista aqui dos heróis da fé, mas que conquistaram o reino, praticaram justiça, obtiveram promessas, fecharam boca de leões e extinguiram a violência do fogo. Irmãos, com fé, o fogo vai existir, sempre vai existir, mas ele não vai nos chamuscar. Amém? Ele não vai nos queimar. Porque fogo e tempestade sempre a gente vai ter. Quem é que já não passou por, quando tu vê assim que não tem mais esperança de nada? A tua vida está por um triz. Tu acha que não tem mais solução para aquilo que tu quer. E de repente o Senhor te livra de todo mal. Então, assim como a fé, ela faz tu andar pelas águas, a fé também anula o efeito do fogo. Amém? Tu vai para o fogo, mas não vai te chamusquear. Amém, queridos? Esse é o exemplo o melhor exemplo foi o exemplo do filho da dona Glair. O fogo pode ter queimado o externo dele, mas ele foi para a eternidade, sem nenhum tipo de chamusca. Como no testemunho que foi dado como um herói da fé. Amém? O ideal é que ele passasse no meio do fogo e não se queimasse nada, né? Mas o Senhor assim quis, porque ele não teve medo. Ele diz o testemunho que ele partiu porque tentou salvar os outros que estavam lá para não serem mortos pelo incêndio. E ele acabou morrendo das queimaduras. Mas não morreu. A morte não tem mais domínio sobre ele. Amém, irmãos? Ele não teve medo. Quando a gente tem fé, o medo se vai.
o medo se vai. Vocês estão entendendo? Sadraque, Mesaque e Abednego disseram assim: mesmo que o fogo me queime, o nosso Deus vai nos levar para junto dele. Amém? Deus não quis que o fogo queimasse, mas quis que queimasse o nosso amado David, né? Mas o fogo queima por fora, irmãos, mas não queima por dentro. Amém? Não tem jeito. Se tivéssemos um incêndio aqui na sede, qual seria a nossa atitude? Ou na nossa casa? Será que o fogo queimaria por dentro e por fora, ou só por fora, ou não queimaria nada? É apenas uma pergunta. Conclusão. Assim como Jairo, assim como Pedro, assim como Mesaque, Sadraque e Abednego, a fé sempre vai se firmar na palavra de Deus. Eu me apeguei na palavra que ele me deu aquele dia de noite aqui. Tu vais ver a colheita da semeadura que está sendo feita. Não olha para as circunstâncias. E eu me lembro, ontem de noite escrevendo, me lembrei, eu estava orando assim, escrevendo, e Senhor, me lembra algo que sobrenatural que aconteceu na minha vida, que prova que realmente eu estava vendo uma tempestade e estava no fogo mesmo. Aí o Senhor me lembrou, eu já contei essa história, mas uma vez que nós viemos para cá, eu tinha o Fiat da Misericórdia lá, eu estava no Discipuladores no sábado de manhã, e naquela época os dízimos e ofertas eram passados eu passava dos irmãos daqui, passava para um dos presbíteros que cuidava de Santa Cruz, cuidava de nós. E eu não tinha gasolina. Aliás, gasolina no meu ninho lá era coisa quase que milagre. Era só era misericórdia mesmo. Um parêntese. Roubaram esse uninho uma vez, mas não tinha gasolina, irmãos. Abandonaram no meio do caminho, acharam. Tem coisas que é bom não ter gasolina. Acharam. Não tinha as rodas. Roubaram as rodas do uninho. As rodas eram tão simplesinhas, José. Tiraram as rodas do uno. Mas, bom, aí eu estava vindo para Santa Cruz, e a Laura, a esposa do Weber, que alguns de vocês conhecem, me deu R$10 de oferta. Disse assim: Deus me mandou fazer. Eu disse: não, Laura, não precisa. Tal. E eu estava saindo. Sabe naquela angústia, irmãos? Aquela angústia de tempestade do barco balançando. Eu vou entrar nesse carro, eu vou para Santa Cruz, esse carro está na reserva, eu vou ficar no caminho, eu preciso estar lá, fiquei comprometido de estar lá. A Mara não foi junto porque estava lavando as roupas, ficou de lavar as roupas lá e não tinha sabão em pó, sei lá o que ela ia fazer com sabão lá. E não tinha sabão em pó, daí ficou lá fazendo o que tinha que fazer, os afazeres de casa, eu fui sozinho. E aí eu estou saindo e a Laura vem correndo e 10 pila. E eu aflito porque o presbítero tinha esquecido de me dar o dinheiro do dízimo para mim vir para cá. E aí eu pensei, tá bem, aceitei a oferta da irmã e me fui, irmãos. Saí da chácara e vim. Aí tinha na época um posto Repsol no meio do caminho aqui, um pouquinho antes de Montenegro. E aí parei ali e botei 10 pila. Eu acho que 10 pila dava na época devia dar uns 3 litros, 4 litros. Eu acho que não muito mais do que isso também. Acho que não devia ter 2 pila, eu acho, litro, nem me lembro. Mas também não, era apavorante. Botei os 10 pila. E cheguei aqui, irmãos. E eu confesso para vocês que eu ia orando eu nunca vou me esquecer, eu estava dirigindo aqui. Senhor, mexe nesse ponteirinho. Eu preciso chegar. Senhor, eu não tenho... Naquela época o celular só tinha alguns lugares que pegava, na estrada não pegava. Faz, Senhor. Senhor, eu preciso chegar. Senhor. E cheguei. Aí foi quando eu recebi não só oferta de recursos, como recebi uma oferta de sabão em pó. 2 caixinhas de sabão em pó que eu trouxe e era o que a Mara precisava para lavar a roupa no outro dia. Então, irmãos, o Senhor só precisa que a gente ande. Amém?
que a gente ande sobre as águas. Não estou falando para você sair sem gasolina, sem propósito nenhum. Mas se Deus deu uma palavra para ti em determinado lugar, servir Ele, trazer a palavra dEle, né, em cima de algo que Ele quer fazer, e é Ele que te mandou, vai. O Senhor vai prover. Tu vai andar sobre as águas. Amém? Me lembrei disso ontem. Então, quando eu resolvo, primeira etapa, o estágio aqui dentro de mim, o outro estágio que é fora de mim, o andar sobre as águas, ele vai se manifestar. Por isso eu quero te convidar nessa ceia hoje, porque a ceia é em memória daquele que diz para nós assim: vem, não temas, eu estou contigo todos os dias da tua vida. O que nós decidimos, irmãos? Medo ou aflição nas circunstâncias, ou fé, confiança e descanso no Senhor? O que nós decidimos nessa noite? Obedecemos o que Ele tem nos mandado? Ou nos enchemos de justiça própria e do racional que anula a nossa fé e gera em nós, no nosso coração, medo? Por isso, irmãos, escutem o conselho que Jesus diz para Jairo, que estava com a filha morrendo. Não dê ouvidos para eles, para aqueles que querem anular a tua fé. Eles diziam para Jairo: a tua filha está morrendo, para de incomodar o mestre. O que Jesus falou para eles? Vamos ver de novo lá? Eu quero encerrar com essa palavra. Ai, ai. Marcos, né? Capítulo 5. Eu quero te encerrar com essa palavra. Sua filha já morreu, porque você... Mas Jesus, sem levar em conta tais palavras, disse ao Jairo, ao chefe da sinagoga: não tenham medo, apenas creia. Amém? Tu tem teus filhos, teus pais, tu tem alguém que está no mundo, as trevas, teu coração muitas vezes se enche de ódio, de rancor, de amargura, de tristeza sem tamanho, não só pelo que tu olha, mas pelo que tu escuta. O que Jesus diz para ti nessa noite: não leva em conta tais palavras. Apenas não tenha medo, apenas creia. Amém, irmãos? Estão entendendo o que eu estou dizendo? Eu e tu precisamos decidir nessa noite. Não olhe a circunstância, que são terríveis, que são horríveis. De um ano para cá, nós tivemos um ano muito triste. Nós achamos que foi o mês mais complicado, foi o mês que nossos irmãos partiram. Mas todos partiram no Senhor. Mas tivemos depois dali um ano deprimente, irmãos. Sabe quantos batizados teve de um ano para cá? Estão lembrados? Diogo, me lembra? O Diogo está mais junto aí já. Quantos? Te lembra, Marcos, quantos batizados nós fizemos? Eu sei. Lá na casa da Anne. Teve mais? Hã? Ah, teve Lulu e Timóteo. Sim. Teve Lulu e Timóteo, é verdade. Mas assim, de incrédulo. Pessoas que estão no mundo e viram assim: eu sou um pecador. Não, se bem que as crianças também disseram que eram pecadores e se converteram, realmente. É verdade. É verdade. Desde pequenininho. Sabe quantos? Com a Lulu e o Timóteo, né, com 9 e 8 anos, uma. Que, aliás, faz tempo que eu não vejo ela, mas... Ontem ela veio, glória a Deus, vocês estão vendo. Eu não vi. Aleluia. Eu tenho que... Às vezes eu ligo o modo irônico e digo assim: eu tenho irmãos, sem brincadeira, irmão, eu tenho irmãos que eu só vejo em festa de aniversário. Mas, fecha aqui, não é pecado fazer festa de aniversário, pode fazer à vontade, irmãos.
Mas isso aqui é para ser uma celebração aqui, né? Mas tá bem. Mas façam, eu quero ver os irmãos. E se tiver uma coisinha boa para comer também, melhor ainda, né? Pode fazer também, irmãos. Faça à vontade. Mas que tem irmão que eu só vejo lá, faz mais de ano. Quer dizer, mas tá bem. Eu só quero te animar como eu estou me animando. Quero me animar também, eu quero me animar. Não temam. Olhem para mim, para Jesus. Amém? O mundo vão passar por aflição, mas tem de bom ânimo. O Senhor venceu e nós vamos vencer com Ele também. Porque nós somos chamados não para fazer parte de uma igreja, irmãos. Nós somos chamados para ser imagem e semelhança de Jesus aonde nós estivermos. Amém? Não existe aposentadoria no reino. Os que estão aposentados que me perdoem aqui, mas não existe, né? Os que estão mais... Feliz da vida que ganharam a aposentadoria, né? Mas eu quero animar você. Jesus diz para você, não tem. Descanso só na eternidade. O que é muito bom. Né, doutor Ivaldo? Vocês não sabem que me censuraram, que eu fui falar uma palavra tão amável semana passada para a senhora, assim, de apertar. Disseram, não, isso é coisa que se diga para a discípula. Mas é tão bom, né, de abraçar a dona Dorivalda, né, irmãos? É uma benção. Oramos. Obrigado, Senhor. Ajuda-nos nessa noite, a entendermos que esses estágios da fé que Tu nos ensina, que Tu me mostraste com tanta clareza, nascem no nosso coração. Quando nós olhamos para Ti, quando nós decidimos por Ti, que mesmo através das nossas falhas, mesmo através das nossas dificuldades, da nossa incredulidade, Tu sempre nos dá oportunidade, Senhor, e nos chama para andar sobre as águas, para passar pelo fogo, porque Tu vai estar conosco em todo o tempo, todos os dias da nossa vida. Tu és o Deus da salvação minha e dos meus irmãos. Tu é o Deus que nos livrou do império da morte, do império das trevas, aonde a morte reinava e nos deu vida e vida em abundância. Por isso, Senhor, que haja uma graça toda especial nessa noite, quando compartilharmos do pão que aqui se manifesta através da manifestação do Teu corpo, onde somos um para com os outros, através desse vinho que é o sangue de uma aliança eterna contigo, aonde nessa noite podemos declarar que somos um, não só contigo, mas com aqueles irmãos, com aquela família que Tu tem levantado, para andarmos juntos, para cumprir o Teu propósito, de sermos e fazermos discípulos da Tua imagem e semelhança. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos a entendermos o Teu chamado nessa noite, a entendermos que começa com uma decisão nossa, do nosso coração, para que possamos ver no exterior os sinais se manifestando na nossa vida. A tempestade só vai acalmar, o fogo só vai cessar quando nós crermos na Tua palavra, crermos em Ti e obedecermos a da qual Tu tem nos mandado. Por isso, Senhor, visita cada um de nós, os que estão aqui, os que não estão aqui, coloca temor no nosso coração, coloca uma reverência, Senhor. Eu digo isso a começar por mim, tantas coisas, tantas circunstâncias, tantas situações que me deixam envolver pelo dia a dia, pelas atividades, seja serviço, seja reino, seja tantas coisas que nos programamos para fazer e esquecemos, e eu esqueço, Senhor, do principal, que é estar sensível, ouvindo a Tua voz, como já ministramos aqui. Por isso, continua, Senhor, ministrando a Tua igreja, traz vida aonde precisa trazer vida, aonde tem morte, traz fé aonde tem um coração cheio de insegurança e medo, traz cura, Senhor, da alma. Temos compartilhado, irmãos, com tantas dificuldades, seja de alma, seja de emoções. Ajuda-nos, Senhor, nisso. Ajuda-nos a olhar para Ti, ajuda-nos a entendermos que não é por força nem por violência que Tu tem nos chamado, mas Tu tem nos chamado para levar o nosso fardo, porque Tu dizes que é leve e suave. Por isso, leva-nos nessa noite a decidir por Ti, Senhor, para acabarmos com o medo, com a insegurança, a não termos, perdoa se somos críticos, se não só olhamos, mas falamos de tantas situações que nos abatem.
e leva-nos a sermos como Tu és, a perdoar como Tu perdoa, a amar como somos amados por Ti, a realmente, Senhor, estender nossas mãos com compaixão para aqueles que precisam tanto conhecer o Teu amor. Muito obrigado por esse tempo com meus irmãos aqui. Muito obrigado por esse tempo que Tu separou para nós, para compartilharmos dessa ceia. Em nome de Jesus. Amém e amém.